no meu coração com vocês também. Então, oi, eu sou a Anne. Que privilégio estar de volta em casa. É muito gostoso. Eu sou discípula de Jesus, sou aqui de Porto Alegre, membro da Igreja Batista Monte Serra também, e tenho o privilégio de servir ao Senhor no extremo norte da Tailândia há quase 8 anos. A jornada que me levou para lá começou na minha infância. E eu aprendi sobre missionários, eu orava por eles, eu tinha do lado da minha cama a fotinho dos missionários. Até por isso que na semana passada eu tive a oportunidade de ir no nosso ministério infantil e eu pude estar contando para as crianças a minha história missionária. E que privilégio poder estar fazendo o que fizeram comigo quando eu tinha aquela idade. E ter as crianças, então, sendo meus intercessores. Agora eles vêm, já me abraçam assim, eu falo, ai Deus, obrigada. Se eu vim para esse tempo aqui, só para isso já valeu a pena. Então, eu cresci ouvindo sobre missionários. E até que um desses missionários veio do campo contar o que Deus estava fazendo, contar como que isso aconteceu na vida dele. E isso despertou em mim um desejo de ser missionária também. Eu tinha em torno de uns 12 anos de idade. Então, eu era bem novinha ainda. Nesse processo, começou lá na infância. Eu cresci e esqueci do chamado, mas o dono do chamado não esqueceu. Então, eu me formei na escola, tinha um ano livre, pensei, vou estudar mais sobre a Bíblia, vou ir para o seminário, só para estudar a Bíblia e me preparar para a faculdade. Esses eram os meus planos. Não sabia que tinha um Deus que estava... eu sabia, né? Mas eu esqueci que tinha um Deus que estava sobre todos esses planos. E nesse processo de ir para o seminário, dentro do seminário, Deus me relembrou do meu chamado missionário. Deus lembrou do que lá na infância tinha sido semeado no meu coração e no tempo certo, nos planos e nos caminhos que Deus tinha, eu cheguei no lugar que o Senhor tinha para mim. Então, fiz seminário, voltei para Porto Alegre, fiz faculdade e nesse caminhar, assim, eu tive esse processo de formação teológica, mas eu vejo que o tempo na igreja foi o meu tempo de formação ministerial. Eu servi no Amontoado. Se o pessoal quiser passar os slides, acho que tem uma foto aí. Então, pode passar mais um. Isso aí. Peguei uma foto do pessoal que foi meus adolescentes no Amontoado. Teve outros que tiveram a sorte que eu não encontrei, né? Aí eu estava falando ontem no Amontoado que muitos dos líderes de adolescentes foram meus adolescentes ou no Ministério Infantil. Eu estava falando hoje com a Gabi Rezes também. Falei, Gabi, vou pegar uma foto tua, mas ela deu sorte que eu não peguei a foto emo da Gabi. Mas foi muito especial esse tempo. Eu tive a oportunidade de fazer viagens missionárias e de estar testando o meu coração para missões. Oportunidade de fazer viagens curtas. Isso foi sempre muito legal, de crescer. Até que em 2015, eu tive a oportunidade de ser desafiada sobre a Tailândia. E, a princípio, eu fiquei com medo, eu pensei, não... Eu comecei a achar várias desculpas. E no meu processo de orar para entender se Deus queria que eu fosse ou não, todas essas desculpas que eu tinha, Deus falou, tu tá com medo, resumo é isso. E medo é sintoma, medo não é problema. Tu precisa aprender a confiar em mim. E Deus foi, então, me conduzindo. E em 2017, eu fui para a Tailândia. A Tailândia, pode passar mais um. Ela fica no Sudeste Asiático. Faz fronteira com Mianmar, Laos, Camboja, Malásia. E eu moro no extremo norte da Tailândia. Em Chiang Rai é o nome da cidade. Essa cidade, vamos dizer, aquela região ali, se pegasse um carro, está 5 horas da China, para localizar ali nossos vizinhos. E a Tailândia é um país majoritariamente budista. 92% da população é budista, em torno de 5% muçulmano e menos de 1% de cristãos. Em missões, a gente fala que menos de 1%, na verdade, acho que é menos de 2% de cristãos significa um povo não alcançado. Quer dizer, a porção de cristãos não é suficiente para alcançar a porção que ainda não conhece. E
além do budismo, a religião deles, as crenças deles também se misturam com animismo, crença em espíritos. Também tem uma questão de culto aos ancestrais. Então, nas casas, quando o avô, o pai, alguém morre, eles mantêm aquilo e é um altar dentro da casa, que todo ano é feito oferendas, vem monges na casa. Então, tem toda essa questão espiritual muito forte também. E eu tenho o privilégio de estar trabalhando lá. É uma língua bem diferente, é uma cultura bem diferente. Eles falam o tailandês, é uma língua tonal com 5 tons. Quando eu fui, eu achava que língua tonal era assim, a palavra, que era uma entonação diferente. Mas é a sílaba. Então, cada sílaba tem uma entonação diferente. São mais de 40 consoantes. Tá, Ana Lu, fala alguma coisa. Então, é muito diferente. Muito diferente do que a gente está acostumado. Porque a gente mora no Brasil, é um país enorme. Vai lá para a outra ponta, está falando português. Tem umas palavras meio estranhas, né? Eu tenho uma amiga de São Paulo que está aqui e ela me escreveu, o que é lagartear? Eu falei assim, é pegar sol no inverno. Mas ela entendeu. Lá, o país é muito menor. E é uma diferença de línguas. E tu vai para o país do lado, não é espanhol. É uma língua que não tem nada a ver também. Então, por exemplo, vou falar umas palavras em tais para vocês. Deixa eu pensar aqui, vou pensar as mais fáceis, que são 3 palavras. São 5 tons, mas eu vou falar só 3. Ma quer dizer venha. Ma quer dizer cavalo. Ma quer dizer cachorro. Vocês perceberam a diferença, assim, ó? Tem 2 palavras que eu acho muito engraçadas também, que é glai, glai. Uma quer dizer perto, a outra quer dizer longe. Gente, podia pegar uma coisa assim, né, perto e longe, que pelo menos tu escreve diferente, mas não, é a mesma coisa e só o tom. Então, eu sempre fico adivinhando, assim, pela expressão, pelo contexto da frase, se é perto ou se é longe. Então, dá muitas pérolas, né? Eu falo errado às vezes, mas eles falam, o quê? O teu cavalo? Não, meu cachorro, eu tenho um cachorro, não tenho um cavalo. Então, é daí para mais, né? Fora os erros que eu já nem sei, que eu nem quero saber, né? Às vezes alguém me pergunta umas palavras assim, eu falo, não, essas palavras eu nem sei, porque eu não quero nem ter risco de falar. Então, é uma cultura completamente diferente. E esse aprendizado da língua é muito importante. Porque a Tailândia é uma nação que ela nunca foi colonizada. Então, a cultura deles foi, de uma certa forma, preservada. Então, para eles, qualquer sinal de colonialismo, eles já se arrepiam, assim, né? Porque eles nunca tiveram esse tipo de influência. Então, a nação, eles têm a identidade do ser tailandês. Isso tem a ver em ser parte do reino, porque é uma monarquia, e ser budista. Então, quando a gente chega com o evangelho, a preocupação de aprender a língua, alguém me pergunta, mas não consegue falar inglês? Nas regiões turísticas, tu consegue usar o inglês, mas eu moro no norte, então as pessoas em geral não falam inglês. Tem algumas pessoas que falam, mas a língua do coração, do relacionamento, é o tailandês. Como a gente, né? A gente vai tentar expressar o nosso coração em inglês, fica faltando sentimento, né? Porque o inglês ele não foi feito para expressar a nossa cultura. E o tailandês, por isso que é a importância de aprender uma língua, né? Quando tu vai para o campo, tu precisa conectar o coração, né, para poder falar que Jesus não é um Deus estrangeiro. Jesus é supracultural e o reino chegou para eles também. Então, o Senhor colocou um versículo muito, muito específico no meu coração, que é Jeremias 29, 7. Esse versículo, pode passar mais um, ele fala assim, busque a prosperidade da cidade para a qual eu deportei e ore por ela. E ore em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Eu amo Jeremias 29, 11, eu brinco que é o meu versículo favorito, porque é o meu aniversário. Que é aquele, eu que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz. E eu gosto muito desse versículo. E teve alguns anos atrás que eu cheguei no 7 e falei, nossa, eu nunca li esse versículo na Bíblia, que coisa transformadora. E esse versículo ele fala sobre prosperidade, mas ele está falando sobre shalom. Shalom é uma sociedade inteira, todo um sistema funcionando em harmonia. É muito mais do que só prosperidade financeira, como às vezes a gente pensa. E Deus me despertou para isso, para estar servindo a cidade
para estar trazendo shalom para a cidade e estar orando por ela. Então, isso tem muito a ver com o ministério que eu tenho desenvolvido na Tailândia. Eu trabalho numa organização, pode passar mais um, chamada Tonsida. É uma organização que trabalha servindo empreendedores e jovens profissionais na cidade. É uma forma de estar trazendo o reino para a cidade através dos seus negócios, do que o Senhor tem te dado, ser uma oportunidade de evangelismo, mas também ser uma oportunidade de fortalecer os cristãos, para eles entenderem o seu papel na sociedade. Esses 1%, né, que precisam também ser motivados e ser animados para estarem vivendo os planos e propósitos que Deus tem para eles. Também tenho servido numa plantação de igreja, que é muito legal, né? Uma igreja pequena, então é gostoso estar de volta, ter todo esse pessoal, ter todo esse agito, esse carinho, esse calor que a gente tem, né? Porque a igreja na Tailândia é muito diferente, é muito menor. E a gente trabalha com adolescentes também, tivemos um retiro de adolescentes recentemente, foi muito especial poder estar servindo, e foi nosso terceiro retiro. O primeiro a gente tinha em torno de uns 30, há 3 anos atrás. No ano passado foi em torno de uns 50, esse ano a gente teve quase 90 participantes. Foi demais, tendo jovens de várias regiões do país, estando juntos, sendo motivados e vendo outros cristãos. Num país onde é tão diferente ser cristão. Eles foram, então, motivados a ser diferença onde o Senhor estava plantando eles. E eu queria contar uma história para vocês de uma senhora que a gente pôde atender na nossa organização. E pode passar mais um. Ela se chama Meta. Meta é misericórdia em Thai. Tem algumas pessoas que quando tu conhece, tu já sabe que elas são cristãs, porque o apelido delas é misericórdia, é bênção. São palavras que a gente já sabe que tem um que é cristão, assim, né? Então, essa senhora é uma senhora cristã. E em 2023, na nossa organização, foi um ano bem difícil. A gente passou por várias crises como organização. E no final do ano, a gente estava com a cabeça, assim, mantendo a boca para fora da água. Nós conseguimos fazer um treinamento. Esse treinamento se chamou TC Spark. A ideia eram 4 encontros para as pessoas sobre negócios, empreendedorismo, ferramentas para eles. E o 5º encontro seria um encontro para eles estarem contando, fazendo um pitch, né? Apresentando a ideia de negócio deles. E a gente fez todo esse evento, e geralmente esse tipo de encontro, para o pessoal que é da área dos startups, quem é do parte do empreendedorismo, geralmente esse tipo de encontro, um pitch, ele vai ter um prêmio em dinheiro. A gente não tinha dinheiro para fazer o prêmio, então ia ser só uma apresentação mesmo, assim, ia só pela prática, né? E a gente postou no Facebook que ia ter esse evento, um parceiro nosso que estava lá em Singapura, que fala outra língua, não é o tailandês, ele viu o post, traduziu, falou, nossa, interessante, vou mandar dinheiro para vocês. Isso foi muito engraçado, porque eu acordei um dia de manhã, abro uma mensagem, ele falando, vou mandar dinheiro para esse evento que vocês estão fazendo. Eu falei assim, uau, Deus realmente trabalha enquanto a gente dorme, né? Eu acordei, ninguém pediu nada para ele e ele mandou esse recurso. Foi muito especial. Só isso para mim já foi algo assim, Deus, muito obrigada. A gente fez esse evento e quem ganhou foi a Pi Meta, né? Pi porque ela é mais velha que eu. Então, ela que ganhou esse evento. Fiquei muito feliz, uma senhora cristã e tudo mais, né? Acabou a história aí. Acho que faz umas 2 semanas, uma das minhas amigas lá na Tailândia me escreveu. Anne, a gente estava conversando com a Pi Meta, que a gente perdeu o contato com ela nesse tempo, e ela estava contando uma outra parte da história que a gente não sabia. Ela estava contando que, naquele momento que teve esse treinamento, ela estava orando para entender se ela deveria sair do trabalho que ela estava e começar o negócio que ela só dela, assim, né? E nesse tempo que ela estava orando, ela ficou sabendo do nosso treinamento, entrou no treinamento, apresentou a ideia de negócio delas e foi a vencedora. E usou esse recurso para começar esse negócio dela, né? Essa escritório de advocacia. Então, para mim, foi tão especial ver como
o que Deus está fazendo, né? Às vezes Deus é gracioso e nos permite saber o que Ele está fazendo. Às vezes a gente só semeia e o Senhor dá crescimento no tempo certo, né? E eu estou ainda muito animada porque Deus tem para mais discipulados, para mais treinamentos. Pode passar mais um. Esse ano eu vou ter, agora quando eu voltar, até por isso que eu passei só quase 2 meses aqui, que agora em junho eu vou ter a oportunidade de fazer uma viagem para a Índia, para estar servindo também um seminário lá e vai ter conferência de mulheres. Então, Deus tem feito grandes coisas. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho de formiguinha, até mesmo assim, porque é muito relacionamento, é uma outra cosmovisão muito diferente da nossa. Então, é um longo processo. E missões não é algo que é possível fazer sozinho. A seara continua grande, com poucos trabalhadores. Mas como igreja nós podemos fazer parte, nós podemos participar e ser ativos no que Deus está fazendo no mundo. Então, assim como quando criança eu tinha a oportunidade de estar orando por missionários, vocês já não são crianças só, alguns aqui, a Alice que está aqui na frente. E, então eu quero convidar também, não só te convidar, mas te convocar a estar orando, a estar sendo ativo nesse processo. Está orando por mais frutos, pela igreja tailandesa, pelos jovens cristãos serem ativos, vivos no que Deus tem chamado eles para fazer. Fazer parte, contribuir, usar os teus recursos também para o que Deus tem para fazer no mundo. Talvez eu estou te dando a oportunidade de investir no ministério que Deus está fazendo na minha vida. Talvez tu conheça outros missionários, mas seja ativo. E ativo é botar a mão no bolso e investir no que Deus está despertando a tua atenção. E talvez eu estou trazendo todas essas questões para ti e tu está pensando assim, e daí, o que eu tenho a ver com a Tailândia? Eu estou aqui em Porto Alegre, eu estou aqui em Gravataí, em Canoas, estou aqui na região metropolitana. O que eu tenho a ver com essas pessoas que estão lá longe, que não conhecem Jesus? Talvez tu não tenha nada a ver com isso, talvez tu tenha tudo a ver com isso. O que tu tens a ver com essa questão? O que tu tem a ver com o que Deus está fazendo no mundo, o que Deus está fazendo aqui? E pensando nessa pergunta, o que tu tem a ver com isso? Eu queria te compartilhar um pouquinho hoje sobre um texto que ele me persegue desde a primeira vez que eu ouvi sobre isso. No meu primeiro ano de seminário, eu ouvi uma mensagem sobre Caim e Abel, lá em Gênesis. Lá no primeiro livro da Bíblia. Então, depois que Adão e Eva são expulsos do paraíso, eles têm 2 filhos, Caim e Abel. E essa mensagem que eu ouvi pela primeira vez, eu sabia a história de Caim e Abel, algo que sempre, né, de criança, a gente sempre escuta essas histórias quando a gente está na igreja há tanto tempo. Mas essa história, ela sempre me desperta a pensar o que eu tenho a ver com isso. Para a vida, para tudo. Então, nessa história, a Bíblia conta que Caim e Abel, os 2 filhos de Adão e Eva. Então, essa história ela acontece assim, são expulsos do paraíso e é a primeira história que acontece. Então, é o mais próximo da perfeição que a gente já teve. Já começa assim, já mostrando que o negócio já está indo de mal a pior, né? Precisamos de um Salvador. Caim era agricultor, Abel, pastor de ovelhas. 2 profissões bem diferentes. E o texto bíblico vai contando que eles, então, fazem uma oferta ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra, do seu trabalho. Caim ofertou do que era o trabalho dele, ele era um agricultor, trouxe o fruto da terra. Abel era pastor de ovelhas. E Abel, a Bíblia fala, trouxe do melhor do seu rebanho. E Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e de sua oferta. A questão que eu quero trazer para você não é nem a diferença dessas ofertas, por que elas são diferentes. Ambos ofertaram do seu trabalho, mas o que nós entendemos desde o início é que desde que o pecado entrou na equação, sem derramamento de sangue não há redenção dos pecados. Nós precisamos de um Salvador que derramou o seu sangue. Jesus fez isso por nós. E a história que Deus está contando em toda a Bíblia, desde o início já traz isso.
A oferta de Caim não foi aceita porque não teve derramamento de sangue. E talvez a gente vai falar, mas cronologicamente ainda não tinha lei de Moisés e tudo mais, né? Só que também a gente tem que entender que esse livro está sendo escrito para o povo de Israel, que está lá no Egito, que está saindo do Egito. Eles que estão recebendo esse livro, eles que são... Então, isso já está implícito, eles sabiam disso. Ofertas aceitáveis são aquelas que seguem a forma como Deus estabeleceu para ser, com sangue derramado. As ofertas aceitáveis são sempre a forma como Deus estabeleceu que elas devem ser. Essa é a referência. E isso já revela esse proto-evangelho, essa semente do evangelho desde o Gênesis, que Jesus é derramando o seu sangue para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Um sacrifício que foi oferecido para que a gente pudesse ter contato com o Pai. Mas voltando o foco para o relacionamento entre os irmãos, entre Caim e Abel. Ofereceram ofertas de naturezas diferentes a Deus e tiveram respostas diferentes de Deus. Deus traz uma exortação a Caim, bem forte, né? O pecado está à porta, você precisa prestar atenção no que está acontecendo. Deus alertou Caim. E até a Bíblia fala que Caim já estava até de cara fechada, né? É um texto assim tão cru, tão assim, parece que é duas crianças que tá acontecendo, assim, é reação de criança. Não gostei, fico bravo, fecha a cara. A Bíblia, então, segue a história desses irmãos, dos primeiros homens depois de Adão e Eva. E o que acontece? Caim mata Abel. Matou o seu próprio irmão. Porque ele ficou bravo da forma como Deus reagiu a essas ofertas. E, finalmente, a gente chega na parte da história que é o que chama a minha atenção desde 2006. Que é quando Deus fala com Caim. Caim já matou Abel. E Deus fala com Caim: onde está Abel, seu irmão? Caim, cadê o Abel? Não estou vendo ele. Onde que está o teu irmão que estava junto contigo? Caim, na resposta mais cara de pau impossível: não sei, por acaso sou guardador do meu irmão? Tem versão que fala assim: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Não sei, sou eu quem deve guardar o meu irmão? Ele acabou de matar o irmão, né? Então, tipo assim, sim, você é responsável pelas pessoas que você mata, né, Caim? Caso tenha ficado uma dúvida que Deus não explicita tanto. Mas a frase, né, que talvez a frase que seja que hoje a gente falaria assim: ah, tá, o que eu tenho a ver com isso? Cada um com seus problemas. Deus está despertando algo para Caim, mas também despertou algo no meu coração. O que eu tenho a ver com isso? E hoje, eu queria te questionar isso também. Do que tu tens te esquivado? Porque não é problema teu. E talvez realmente não seja problema teu, não seja um problema que tu começou, não seja algo que tu teve uma ação ativa para aquilo chegar naquele ponto. Pode ser um problema do teu irmão. Os meus irmãos que Deus tem me despertado, eles estão bem longe, eles estão lá na Tailândia. Aquilo se tornou problema meu. E o problema do irmão, às vezes, não é nem o que a pessoa está passando, às vezes é a própria pessoa. É algo de caráter que Deus está te despertando, está te incomodando, algo que tu percebeu. E o problema das coisas que a gente percebe é que a gente se torna responsável por elas. A gente viu alguma coisa, te incomodou, te despertou, e o despertou, às vezes, é um despertar, nossa, né, vou fazer alguma coisa a respeito, e às vezes é um despertar assim, ó, não gostei disso, não gosto dessa pessoa, não gosto desse jeito que a pessoa faz. É um despertar do Senhor, que a gente precisa ter discernimento espiritual, para entender o que Deus está te incomodando naquilo ali. Talvez o Senhor está te levantando para orar por alguém, talvez o Senhor está te despertando para ser uma revelação profética para alguém, para falar, olha, isso aí que tu está fazendo não dá mais, tu precisa mudar, tu precisa tomar uma decisão diferente. Mas a questão é, tu és responsável pelas situações que tu percebe. Tu percebeu, tu viu alguma pessoa numa situação difícil, tu é responsável. Tu vai ignorar, não vai ignorar, é tua responsabilidade, tu precisa fazer alguma coisa. Eu penso que é o que as crianças falam, né? Quem inventa, aguenta.
Tu percebeu, agora tem que aguentar que tu precisa responder para isso. E mais ainda, né, é esse discernimento que às vezes a gente se esquiva, né, com esse do Senhor, é o Senhor te chamando e a gente, eu não sei, acaso sou eu, tutor do meu irmão, eu que tenho que fazer alguma coisa. Então, a grande questão é, que problema que não é teu, mas que tem chamado a tua atenção? O que o Senhor tem te despertado? O que o Senhor tem te feito perceber na tua casa, no teu ambiente de trabalho, na cidade, no mundo? O que Deus tem te despertado? O que Deus tem te incomodado? O que Deus está chamando a tua atenção? É tempo de parar de focar tanto na gente, nos nossos problemas, o que está acontecendo aqui dentro, e olhar para fora. Tem uma frase que eu achei que fala assim, né? Aos que fazem as coisas acontecerem e aos que assistem enquanto as coisas acontecem. E há quem nem sequer sabe que algo está acontecendo. Talvez tu está tão preso nas tuas coisas, nesse teu mundo de problemas, e eu não estou dizendo que não tem problemas. Todo mundo tem problema, todo mundo tem questões. Mas o Senhor não nos chamou para dentro. Igreja quer dizer, chamados para fora. Deus nos chamou para olhar para fora. Olhar para fora do que a gente está aqui vivendo. Olhar para fora, olhar para outras situações, porque a gente precisa dele para poder fazer alguma coisa nesse âmbito. Quando a gente sai do nosso mundinho, é só na dependência dele, e ele pode fazer. Será que às vezes a gente está tão absorvido com a gente mesmo, que a gente não percebe nada além de fora? É aquela pessoa que sempre tem problema, sempre tem tanta coisa, tudo gira em torno dela. O Senhor está te chamando para fora. Quando... assim, esse para fora, né? Para mim é missões mundiais, né? Como pessoas de povos não alcançados vão conhecer a Jesus. Como as pessoas em Xangai, na cidade que eu moro, podem usar os seus empreendimentos, seus negócios para revelar o reino de Deus numa cidade com menos de 1% de cristãos. Como que essas pessoas que agora se tornaram meu problema também, eu não nasci lá, eu nasci aqui. Esses problemas aqui também são meus problemas. Então eu tenho muita coisa que Deus tem me despertado. E esse problema que não é meu, que não tem nada a ver comigo, mas que Deus tem me despertado e vocacionado para esse tempo. Quando a gente olha a realidade do mundo, eu peguei isso de um site chamado Joshua Project, que ele fala, tem um total de grupos étnicos no mundo de mais de 17 mil. Dentro desses grupos não alcançados, 41% não foi alcançado. É muita gente que ainda não conhece Jesus. Grupos com menos de 0,1 de cristãos e sem nenhum movimento conhecido para Cristo. Cerca de 25% da população mundial não tem uma igreja, não tem uma Bíblia, não tem pessoas que vão poder vir orar com elas, trazer a paz, a alegria, assim, a esperança que Jesus traz para a gente. São áreas que têm barreiras sociais grandes, religiosas, políticas muito fortes que impedem o avanço missionário. Estão em regiões instáveis, hostis ao Evangelho, na Índia, na China e Bangladesh. Talvez o Senhor não está te chamando para esses lugares, mas o Senhor pode estar te chamando para estar orando. Tem lugares que tu tendo um passaporte brasileiro, tu consegue entrar. Coreia do Norte, brasileiro consegue entrar, americano não consegue entrar. Então, tem lugares que, porque o nosso passaporte permite que a gente entre, a gente se torna responsável. E isso é tipo assim, não, mas eu não tenho nada a ver, eu não tenho culpa, eu nasci aqui, mas é uma oportunidade. A gente precisa responder a isso de alguma forma. Por que a gente se importa? O que tem a ver? Porque é o amor que nos move. Porque se importar é amar. E nós só podemos amar porque nós fomos amados primeiro. A motivação é o amor. Romanos 5:6:1. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos,
Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós somos chamados para proclamar isso aqui em Porto Alegre, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. É Porto Alegre, região metropolitana, no nosso estado, na Amazonas, na Europa, nos Estados Unidos, até os confins da terra. Todos somos chamados a viver com impacto eterno. O Senhor nos chama a todos, não é só missionários, não é só pastores. Tudo que o Senhor tem te entregado, Ele precisa ter impacto eterno. Impacto eterno é milhões no banco? Se for para a glória de Deus. Pode ser que o Senhor está te chamando para ser muito bem-sucedido, para te ter uma grande empresa, para a glória de Deus, nessa cidade. Seja no ministério integral, seja no trabalho que Deus te deu, na formação que tu tens, a profissão que Deus tem te dado, dons e talentos que o Senhor te confiou. A gente tem aquela palavra dos talentos, né? O Senhor te deu talentos, coisas que tu percebe, problemas que tu percebe, coisas que motivam teu coração, tu é responsável por isso. Hoje eu estou aqui para dizer, tu é responsável. Não dá mais para fugir. Não dá mais para ignorar as coisas que o Senhor tem despertado o teu coração. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não por causa das nossas obras. Não é por causa da gente. Não é porque a gente é muito bom. Mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou ineficaz a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Ele nos chamou com uma santa vocação. Santa vocação. Isso é talvez a faculdade que tu está fazendo. Esse é o teu chamado pastoral, chamado ministerial para missões. Mas tu tem uma santa vocação. O quão santa está sendo a tua vocação? O quão santa está sendo a tua faculdade? O quão santa está sendo o teu trabalho? Santa vocação. Tu foi chamado. Isso não é, não, isso é para ministério pastoral. Eu estou tranquilo. Não tem, ninguém está tranquilo hoje. Todo mundo chamado para uma santa vocação. O que Deus colocou na tua mão? O que o Senhor já te entregou? O que já está aí? Talvez Deus não está te chamando para ir morar do outro lado do mundo. Ou talvez Ele esteja te chamando. Mas certamente Ele está te chamando para fazer algo com o que Ele já te deu. É a tua profissão, a tua formação, os teus dons, habilidades, é a tua história familiar que te permitiu ter habilidades específicas. Eu acho que isso que é tão lindo nessa santa vocação. Ela é específica. Ela não é uma jornada que todo mundo faz, isso não é uma linha de uma empresa, assim, não, uma fábrica, que todo mundo vai lá igual. Não, é específica, porque o Senhor te plantou numa família. E a família, com as suas fragilidades, com seus dons, com seus talentos, com os seus gostos que são da tua família, forjou os teus gostos, o que Deus tem para ti. Quando eu olho para minha família, eu percebo assim que quando eu era criança, a gente sempre ia para praia, assim, meus pais gostavam sempre de ir para Santa Catarina, numa época que os carros não eram tão confortáveis quanto agora, né? Então, ir para a praia era uma aventura, Fiat 147, nesse nível, assim. Mas os meus pais iam longe, horas de viagem. Para uma criança, aquilo era muito tempo. Mas os meus pais semearam aventura no meu coração. Agora dói, porque a aventura está lá na Tailândia. Mas eles semearam isso no meu coração, na minha jornada. Faz parte do que eu gosto de fazer, oportunidades que eu tive quando criança. Às vezes a gente esquece
o quanto as pequenas coisas, as banalidades, as coisas comuns do dia a dia, elas estão forjando a jornada que o Senhor tem para a gente. As coisas uau, as coisas grandes, elas são feitas de coisa chata, coisa banal que vai acontecendo pouquinho, 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 até um dia que tu entra naquele trilho e todo aquele monte de experiências, de situação, de coisa que já aconteceu na tua jornada, faz sentido. E tu entende que tu chegou no lugar que tu tinha que estar. Não tem melhor coisa. Eu estava conversando com uma amiga, às vezes a gente passa tanto perrengue na vida, né? Mas é tão bom passar perrengue sabendo que está no lugar certo. Tu vai passar perrengue, eu não estou dizendo assim, vem para a Tailândia, vem ser missionário perfeito. Não é. É difícil, é pesado, mas a jornada preparou para isso. E eu prefiro passar perrengue servindo onde eu tenho que estar, do que passar perrengue na dúvida. Será que era para eu estar aqui? Será que o Senhor me chamou para estar aqui? E eu não estou falando de pecado, gente, porque se tu está certo e errado, o perrengue é para acontecer mesmo, para te incomodar a se mover e se mover na direção que o Senhor tem para ti. Mas outras questões, a gente precisa ter certeza que o Senhor nos chamou para viver os seus bons propósitos. E não é só sobre dar certo na vida. Agora eu sou bem-sucedido, eu tenho carro, casa, não sei o quê, tá. Não é sobre isso. Talvez o Senhor não está te chamando para isso. Talvez a tua jornada, comparada com outros, não vai ter a mesma métrica que os outros vão ter. Mas eles são... O que Deus está chamando a gente é para trazer o reino para hoje, para essa terra. Viver o que nós vamos desfrutar na eternidade com o Senhor um dia, hoje. Isso a gente precisa pensar em ferramentas de impacto eterno. É o curso que tu está fazendo, é a faculdade que tu fez, é a tua empresa, é a tua arte, é a tua influência, é o teu Instagram, é tudo para impacto eterno. Tudo pode ser usado para que Jesus seja conhecido onde ele ainda não é. Jesus ainda não é conhecido em muitos lugares na Tailândia. Jesus ainda não é conhecido em muitos lugares em Porto Alegre. Onde o Senhor está te chamando? A gente precisa responder para que a cultura do reino chegue, para que a gente possa mostrar para o mundo que a gente fala sobre Jesus, mas a gente quer mostrar que Jesus é real e mostrar hoje na nossa vida, no que o Senhor tem nos colocado. Talvez a tua missão comece orando por quem nunca ouviu o nome de Jesus, entendendo melhor como os teus dons servem ao reino. Ou talvez é hora de dizer: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Envia-me para falar de Jesus para esse Uber hoje, quando eu estou com um monte de coisa aqui para resolver no telefone, quando tem uma agenda que está me esperando. Envia-me aqui. O que tu já tens nas mãos hoje, que pode ser entregue a Deus para servir na missão dele. Tu já tens dons, tu já tens talentos, tu tens influência, já tem coisas na tua mão que o Senhor está te chamando a entregar para ter impacto eterno. Quem é o teu irmão que ainda não conhece a verdade e que tu tem ignorado? Como a tua carreira, os teus estudos, o teu tempo podem ser realinhados com o que importa para a eternidade? Talvez tu não precisa mudar o rumo, mas de fato precisa ser realinhado para o que o Senhor tem. A gente precisa parar de perguntar: o que eu tenho a ver com isso? Sou eu tutor do meu irmão? Sou eu guardião do meu irmão? Não, isso aqui não é problema meu. E a gente precisa perguntar: como posso ser parte da resposta? Como eu posso ser parte do que tu já estás fazendo no mundo? O Senhor está com pressa. Senhor, a gente vê a nossa cidade que já foi tão fria, fervendo para o Senhor. Pessoas novas se convertendo, pessoas pedindo, pessoas sendo encontros de tudo quanto é lado, sendo o Senhor conduzindo ele. O Senhor tem pressa e o Senhor vai fazer. É nosso privilégio responder. Eu não estou te falando: ai, por favor, ajuda o Senhor precisa de ti. O Senhor não precisa de ti, mas Ele te dá o privilégio de fazer parte do que Ele está fazendo no mundo. É o teu privilégio de responder.
É o teu privilégio de ser parte do que Deus está fazendo na história de alguém. É o teu privilégio de ver pessoas sendo batizadas porque tu falou, porque tu fez alguma coisa, porque tu se importou com um problema que não era teu. É o teu privilégio de fazer parte, mas tu precisa responder. Tu precisa se levantar para o que o Senhor tem. Vai sair da zona de conforto, vai mexer no teu bolso, vai mexer nas coisas que o Senhor, que tá gostoso, que tá bom. E precisa, porque o Senhor não nos chamou para isso. Nós estamos na jornada para o céu. E até a gente chegar lá, somos peregrinos. Como alguém que já mora fora, a gente sente peregrino em todo lugar. Porque eu venho para Porto Alegre, eu já estou meio perdida. Lá na Tailândia, meu passaporte sempre me ajuda a lembrar que eu não sou de lá. E nós somos peregrinos. Nós somos chamados para viver como peregrinos. Como posso ser parte da resposta? Como eu posso responder para o que o Senhor tem feito hoje no mundo? Como que eu posso entrar nessa jornada? Essa é a provocação que eu tenho para vocês hoje. É tempo de se levantar e responder. É tempo de fazer e de entrar no que Deus já está fazendo. Amém. Amém. Você pode ficar de... Amém. Você pode ficar em pé, por favor? Quem tem ouvidos, Deus nos sacudiu aqui. Mas é porque Ele nos ama. Mas deixa eu falar, nós não somos os filhos prediletos de Jesus. Tem uma multidão de homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, no mundo todo, que precisam ouvir o Evangelho. Anny, eu não quero pregar de novo, mas eu só preciso ler um texto. Romanos 10, um texto bem conhecido, 14 e 15. Enquanto a galera do louvor, se vocês quiserem subir, meus irmãos. Romanos 10, 14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Nós queremos ganhar essa cidade para Jesus, amém? Se você quer ganhar essa cidade para Jesus, levanta sua mão. Como eles ouvirão se não é quem pregue? Se não há quem pregue, você tem pregado? Eu fico imaginando aquela cena da mulher adúltera, que os caras estavam tudo com pedra na mão, e quando Jesus pergunta para eles: alguém aqui não cometeu nenhum pecado? Eles foram baixando a mão e saindo um por um. Essa pergunta do Espírito para você: você tem pregado o Evangelho? Nós queremos ganhar uma cidade, mas nós não conseguimos falar com Uber. Nós queremos ganhar as nações, mas tem uma família, tem alguém dentro da nossa própria casa e a gente não consegue dizer para ela o quanto Deus a ama. Nós queremos ganhar essa cidade para Jesus? Se você quer ganhar essa cidade para Jesus, se você quer ganhar o estado do Rio Grande do Sul para Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Pregue o Evangelho. Se você quer ganhar os povos perdidos, os povos não alcançados, a Anny foi chamada para a Tailândia. Deus pode estar chamando alguns aqui hoje para a Índia, para a África, para a Europa, para os Estados Unidos, para a América Latina, Uruguai, Paraguai, para o Canadá. Deus pode estar chamando cada um para um lugar. E se Deus não te chamar para lugar nenhum, Ele te chamou para cá. Esse é o teu campo missionário. Quem aqui é universitário, levanta a mão. Quem é universitário, levanta a mão bem alto. Deixa eu falar para vocês, nós já pregamos aqui a mensagem: esse é o meu campus missionário. O campus é o lugar onde Deus te plantou para fazer missão nesses 4 anos de faculdade. Enquanto nós cantamos aqui, enquanto nós vamos adorar o Senhor, se você deseja mesmo, eu vi muitas mãos levantadas, se você deseja mesmo ver essa cidade rendida aos pés de Jesus, esse estado rendido aos pés de Jesus, e se você quer que Deus conte com você para essa jornada,
eu queria te convidar a sair do seu lugar. E o seu movimento é um eis-me aqui, Senhor. Se você quer dizer ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, saia do seu lugar agora. Se Deus pode contar com você para essa missão de alcançar Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, saia do seu lugar. Agora, se você não está disposto a pregar o Evangelho, fique onde você está. Pode ficar. Eu só tenho algo para dizer para vocês. Nenhum de nós fomos chamados para ficar em silêncio. A última ordem de Jesus para os discípulos antes de subir ao céu foi: vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem mais para frente aqui, galera, pode vir, libere os corredores ali. Se você quer dizer ao Senhor, eis-me aqui, eu não sei para onde tu vai me enviar, eu não sei o que o Senhor tem para mim, eu não sei o que o Senhor vai fazer de mim nos próximos anos, mas eu quero dizer: Deus, tudo que eu tenho é teu, meu tempo, meus dons, meu talento, meus recursos, tudo que eu tenho é do Senhor. Feche os seus olhos. Enquanto nós cantamos essa canção, faça a sua oração e diga: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Consagre a sua vida a Ele, consagre os seus recursos, tempo, dons, talentos, vocação, habilidades. Ele te deu habilidades que as pessoas de outras nações podem estar procurando, clamando por pessoas como você. Assim como Isaías disse: eis-nos aqui, Senhor.